Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim contar pra vocês uma das perguntas que mais nos fazem, principalmente, que é qual o tipo de visto que a gente tirou para estar residindo aqui na Espanha. Eu já falei num outro vídeo que eu tenho a cidadania italiana, eu tenho o passaporte europeu, então foi com esse visto que eu entrei, nós estamos aqui na Espanha, tá? Então, nesse vídeo eu quero contar para vocês entenderem um pouco as regras, as principais vantagens desse verdadeiro ticket para viver na Europa, que é ter o passaporte europeu. Então fique comigo até o final para vocês saberem quais são, tá bom? Vamos lá pro vídeo. Mas antes de começar o vídeo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, gente, se inscreve aqui no canal para ajudar e assim para poder receber também informações, dicas aí do nosso caminho aqui pela Espanha, que a gente faz ainda com muito carinho aí para vocês, tá bom? Então, um passaporte europeu garante a seu titular diversas vantagens, como o direito de viver, de estudar, de trabalhar no velho continente. Como o Brasil é um país bastante miscigenado, né, gente, como a gente sabe, italianos, alemães, entre outros, como boa parte da população de ascendência europeia, é possível que você tenha direito, tá, a esse documento e nem saiba. Então, gente, quais seriam as vantagens de ter esse passaporte europeu? As vantagens, não posso citar para vocês, de ter um passaporte europeu são inúmeras e vão muito além do livre trânsito por países da União Europeia. A pessoa, por exemplo, com dupla cidadania passa a ter, gente, os mesmos direitos que uma pessoa nascida no território europeu. Isso inclui o quê? Permissão, por exemplo, para trabalhar, para votar, usar serviços públicos, de educação, de saúde e muito mais. Eu vou apresentar aqui para vocês, então, 7, tá? Só 7 das principais vantagens de ter um passaporte europeu. A primeira delas é a permissão para trabalho, estudo, moradia na União Europeia. Um dos maiores benefícios que eu acho que eu coloquei aqui em primeiro lugar, em garantir a dupla cidadania europeia, é a permissão para trabalhar, para estudar e fixar residência dentro do território da União Europeia. Dessa forma, você poderá dar adeus à necessidade de vistos e não precisará mais se preocupar, por exemplo, com a duração do seu período de permanência aqui na Europa, tá? A segunda vantagem é a isenção do visto para alguns países fora da União Europeia. O titular de um passaporte europeu, a gente tem direito à isenção do visto para todos os países da União Europeia, já que passará a ser considerado um cidadão europeu. Mais do que isso, o documento isenta de visto o cidadão europeu que pretende, por exemplo, visitar alguns países que não participam no grupo. Além do direito à entrada nos Estados Unidos, no Canadá, com o passaporte europeu, você também pode visitar o Japão, Nova Zelândia e até Emirados Árabes, entre outros, sem precisar ter visto. Terceira vantagem é acesso a tratamentos médicos. Já imaginou ter acesso a tratamento médico em alguns melhores sistemas de saúde do mundo? Sim, as pessoas com a dupla cidadania europeia têm o direito a utilizar o sistema de saúde público dos países da União Europeia, tá bom? Quarta vantagem seria mais facilidade para burocracias na alfândega. Por exemplo, se você tem um passaporte europeu, consegue passar com mais rapidez pelos trâmites alfandegários, que é o que eu faço. Isso que quer dizer que se você desembarcar, por exemplo, no Brasil ou na Europa, poderá utilizar filas específicas para cidadãos brasileiros ou europeus, respectivamente, que costumam ser bem mais rápidas. A quinta vantagem é a dupla cidadania com mais facilidade para descendente. Depois que você passar por todo o processo para solicitar o seu passaporte europeu, você vai facilitar a vida dos seus filhos e demais descendentes. Ou seja, se você é neto de um cidadão português, por exemplo, ou italiano, seu pai poderá comprovar a ascendência de maneira muito mais simples, já que não precisará apresentar documentos de outros familiares entre as duas gerações. Assim, quando você precisar apresentar seus documentos, bastará apenas apresentar a documentação dos seus pais, já que não será necessário fazer a ponte entre você e seus avós ou bisavós, por exemplo. Da mesma forma, quando seus filhos forem apresentar os documentos, precisarão apenas comprovar o vínculo com você sem a necessidade de apresentar a documentação do seu pai ou seu avô.
Eu, por exemplo, da Rafa foi muito rápido, foi muito fácil. Agora eu fiz o do William também e foi muito rápido, sem burocracia, sem nada. Rápido, fácil. A sexta vantagem que eu vou citar aqui para vocês, vou contar, é acesso à educação com mais benefícios. Por exemplo, o cidadão que tem passaporte europeu não apenas pode estudar na Europa, como também pode usufruir desses benefícios, dessas reservas às pessoas europeias. A maior parte das universidades aqui europeias tem tabelas de preços diferenciados para os seus cidadãos europeus e estrangeiros. Com a dupla cidadania, você passará a ser cobrado exatamente como um europeu, ou seja, vai ter acesso à educação em instituições de ensino de destaque pelo preço mais baixo. Por exemplo, se você for fazer uma pós-graduação aqui e tiver esse passaporte, você vai pagar a mesma quantidade que por exemplo, um espanhol, né, teria. Por exemplo, acho que dá em torno de 7 mil euros se for fazer uma pós sem ter o passaporte europeu. E tendo o passaporte europeu, você pagará, por exemplo, acho que uns 2 mil euros e por aí. Então é muita vantagem de ter, principalmente para essa parte de estudos também. Então, por exemplo, de novo, se você como brasileiro se quiser estudar línguas na Espanha, irá gastar em torno de uns 7 mil entre o curso e visto de estudante. E você como cidadão espanhol não precisa de nenhum tipo de visto e ainda consegue estudar em escolas gratuitas para estrangeiros que são oferecidas na maioria das cidades, mesmo nas cidades pequenas. Já a última vantagem que eu vou citar para vocês, a sétima vantagem, não há restrições para período de permanência, ou seja, o turista brasileiro que deseja visitar a Europa não precisa emitir visto, né, no caso para viagem durante os 90 dias, mas atender alguns requisitos para ter direito no embarque e desembarque no velho continente. Isso significa apresentar comprovantes de passagem aérea, de hospedagem, comprovar condições financeiras de manter durante a viagem, contratar um seguro de viagem obrigatório e muito mais. Além disso, vale lembrar, o período de permanência máximo é limitado a 90 dias ou 3 meses. A pessoa que tem a dupla cidadania não apenas fica isenta das exigências feitas a estrangeiros, como também deixa de ter restrições para o período de permanência, tá bom? Essas foram as 7 vantagens, tá, de ter o passaporte europeu. Então aproveite o presente aí que você recebeu, que eu passei para vocês, e se depois de tudo isso você ainda não se convenceu de que só tem a ganhar pedindo o reconhecimento da sua cidadania, pense no futuro e mesmo nos seus descendentes. A vida é formada de ciclos e da mesma maneira que os nossos antepassados vieram para o Brasil em busca de uma vida melhor, pode ser que no futuro esta seja uma oportunidade que nem todos poderão aproveitar. Nunca, né, gente? Nós sabemos o dia da manhã, e ter o privilégio de poder ser um cidadão europeu é mais do que uma grande vantagem. É um presente deixado pelos nossos antepassados como um agradecimento. Muito obrigada, deixa aquele like aí no vídeo aí, tá? Pra nós ajudar aí nosso canal como sempre. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!